Então, beleza, estamos gravando aqui também e tentando fazer o streaming ali no YouTube. Já tem 3 semanas que o YouTube encarna aqui com a nossa transmissão ao vivo via Zoom. Mas hoje, se não rolar, não rolou, e paciência. Bem-vindos, 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 muito bem-vindos a todos a mais uma edição do Hard Work Café, nosso bar digital, né, nosso encontro semanal de empreendedorismo e relacionamento digital. Bem-vindo a todos que estão presentes conosco no Zoom, bem-vindos a você que estão assistindo a gente aqui no Instagram, bem-vindo a quem está assistindo essa gravação ou da transmissão ao vivo no YouTube, se tiver rolando a transmissão ao vivo no YouTube, que às vezes dá um pau aí, mas se não tiver rolando a transmissão ao vivo no YouTube, a gente está gravando para depois subir para lá, então fica tranquilo que a gente já resolveu isso. E bora lá, né? Como vocês já sabem, aqui no Hard Work Café, a gente reserva a nossa primeira meia horinha aqui para eu apresentar um conteúdo, apresentar um tema aqui para vocês, e na sequência a gente faz a gravação do Hardcast, né, que é basicamente o nosso podcast aqui, que a gente fala um pouco sobre os temas, a gente discute um pouco sobre esse tema que a gente apresentou nessa primeira meia hora do nosso bate-papo. Então, hoje eu queria falar com vocês de uma coisa bem interessante, né, que você pode usar de várias formas, porque você pode estar em várias posições dessa discussão do tema de hoje, né, você já vai entender o que eu quero dizer. Eu estou aqui no Instagram. Se você que está no Instagram ou você que está aqui no YouTube quiser participar ao vivo com a gente aqui no Zoom, para quem está aqui no Instagram vendo aqui no Zoom, ou você no YouTube que está vendo a transmissão, quiser participar junto com a gente aqui no Zoom, acessa hardwork.café e vem participar ao vivo conosco aqui, assim que a gente terminar essa primeira meia hora de bate-papo, essa primeira uma hora, né? Meia hora de conteúdo e meia hora de bate-papo. A gente abre o bar oficialmente, então a gente fica aqui trocando ideia, batendo papo, conversando um pouco sobre negócios digitais. E o tema que foi discutido aqui, e outros temas, porque a conversa sempre evolui para outros caminhos aqui também, perfeito? Então, vamos lá. Do que a gente vai falar hoje, né? Qual é o tema de hoje? O que eu queria trazer para vocês? Você já parou para pensar em como colocar o seu cliente, deixa eu ocultar a barra de tarefa aqui, né? Como colocar quando é que você deve colocar o seu cliente no lugar dele, né? A gente fala muito, às vezes, né, a galera gosta de usar até de uma forma meio agressiva, né? Meio impetuosa, a ideia de vou colocar aquele cara no lugar dele, vou colocar a pessoa no lugar dela. Show de bola, mas será que você tem mesmo que colocar o seu cliente no lugar dele? E você, será que você tem se colocado no seu lugar? E o seu colaborador, será que você tem colocado ele no lugar dele? Né? O que é e como faz para colocar as pessoas nos lugares delas? Então eu vou falar um pouco sobre esse tema e até discorrer sobre um estudo de caso de algo que rolou aqui, né, dentro da holding, de duas formas, né, com um cliente de uma das empresas e comigo sendo cliente de um dos nossos fornecedores. E dessa vez não foi um dos nossos diretores sendo fornecido ali com um dos nossos parceiros, né, foi diretamente comigo, com o presidente da holding. Né, ainda estou, inclusive, desenrolando o cenário, mas eu acho que vai servir para você ter um bom estudo de caso. Então, primeiro vamos entender o seguinte, tá? Vamos entender o que é uma relação comercial, tá? Uma relação de negócios, tá? Aqui eu estou falando especificamente de relações de negócios. Alguns conceitos que você vai observar aqui, você talvez até possa aproveitar e utilizar na sua vida privada, na sua vida particular, mas de uma forma geral, eu recomendo que vocês estendam esses conteúdos aqui, estendam esses ensinamentos, principalmente para a sua vida comercial, tá? Porque na vida pessoal existem algumas nuances que mudam um pouco as coisas, tá? Então, eu estou falando aqui especificamente de uma relação comercial. E o que é uma relação comercial? Uma relação comercial é o seguinte: eu sou um cliente ou sou um fornecedor, tá? Isso vale, inclusive, para clientes internos e fornecedores internos. Ou seja, se eu sou, por exemplo, o videomaker da minha empresa, né, o meu cliente interno é o meu gerente, é o meu diretor, e a pessoa para quem eu tenho que entregar o meu trabalho, tá? Assim como eu sou um fornecedor interno, ele é um cliente interno, mas ainda assim é uma relação de cliente e fornecedor. Percebe? Beleza. Seja fornecedor de produtos ou de serviços, não importa, tá? E não importa também o segmento do mercado. No mercado digital isso é muito comum, mas aqui o exemplo que eu vou usar é até de um mercado, é um exemplo de mercado digital e um mercado de real estate, né, mercado real. Mas vamos lá. Eu não vou entrar em nomes e não vou dar detalhes do que foi os itens, mas eu acho que é interessante trazer vivências do meu dia a dia para você poder aproveitar. Então, vou começar aqui falando das relações comerciais. Por que existe uma relação comercial antes de mais nada? As relações comerciais, elas existem, como eu já disse em algumas ocasiões,
Ninguém na Terra compra produtos ou serviços, né? Ah, mas eu vendo produto, Thiago. Mas eu vendo serviço, Thiago. Não. Ok, você vende produtos e serviços. Eu entendo isso. Mas quem compra de você não compra produtos ou serviços. Como assim, Thiago? Se eu vendo produto e serviço, o cara compra produto e serviço. Não. Ele compra uma solução ou uma experiência. O seu produto ou o seu serviço, ou ele é uma solução, tanto produtos como serviços podem ser soluções, ou ele é uma experiência, tanto produtos como serviços podem ser experiências. Só para retomar um pouco esse tema, né? Se, por exemplo, eu vendo pizza, eu estou vendendo ou uma solução para um problema de fome, né? Ou uma experiência de pizza gourmet, por exemplo, né? O rodízio de pizza, muitas vezes, quando você vai no lugar, no restaurante, é muito mais pela experiência do que quando você vai no rodízio de pizza, raramente você está com fome. Se você estivesse realmente com fome, você compraria alguma coisa rápida para comer, tal, etc. Né? É mais uma experiência. Tá? Do mesmo jeito, e nesse caso, eu estou falando de um produto. O produto é a pizza. Né? Assim como um serviço pode ser uma solução ou uma experiência. Né? Então, por exemplo, um hotel, ele vai ter a solução, o serviço, né? Que é uma solução de hospedagem. Pô, eu estou numa cidade que eu não conheço, que eu vim a trabalho, e eu preciso me hospedar. Então, ele vai me alugar um quarto. Mas eu posso fazer um upgrade ou contratar uma suíte master, com uma hidro, com, sei lá, com chocolates noruegueses no frigobar, sei lá. Eu posso ter uma experiência melhor. Porque, por exemplo, eu contratei aquele quarto não porque eu trabalho, mas porque eu quero passar uma noite de núpcias para a minha noiva, com minha esposa, por exemplo, se for o caso. Né? Então, é mais uma experiência, não exatamente. Eu contratei um quarto no resort porque eu quero ter uma experiência na minha noite de lua de mel, ou eu posso contratar um quarto no hotel porque eu quero uma solução de hospedagem. Ambos são serviços de hospedagem. Então, nesse exemplo, a gente falou de um serviço. Então, produtos ou serviços podem ser soluções e experiências. E é isso que as pessoas compram. E é por isso que as pessoas pagam. E é o contrário disso que as pessoas não pagam. Soluções que não resolvem os problemas delas ou experiências que são piores do que as experiências que, como quem compra uma experiência, já tem uma experiência que quer ter uma experiência melhor. Ou que ele tem uma primeira experiência agradável. Se a experiência é desagradável ou menos agradável que a anterior, as pessoas não vão se sentir confortáveis ou interessadas em pagar por isso, obviamente. Você está basicamente sendo enganado, você comprou algo que não é o que você está recebendo. Nos dois casos. Assim como se a solução que você comprou ou contratou não te soluciona nada, ou pior ainda, te gera novos problemas. Tá? Então, se aquilo que você espera receber está sendo o oposto do que você está recebendo, você vai se sentir naturalmente inclinado a não continuar, ou pelo menos a não continuar até que se resolva aquela situação, aquela relação comercial. Percebe? Tanto você como cliente, quanto com você como fornecedor, você precisa atender a esses conceitos básicos. Tá? Então, eu vou começar falando aqui de uma situação, e aí é que eu vou falar, explicando isso, eu vou entrar em como colocar as pessoas nos lugares delas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para colocar as pessoas no lugar delas é entender qual é o lugar de cada um numa relação. E para você entender qual é o lugar de cada um numa relação, você vai precisar exercitar um músculozinho, dois músculozinhos. Um chamado empatia e o outro chamado experiência. Né? Não a experiência que eu estava falando ali de experiência de serviço, experiência de tempo, de lidar com as coisas. Né? Porque dentro a sua experiência na sua carreira deveria te dar recursos para você resolver situações como criatividade para pensar numa solução, paciência para lidar com aquela solução, né? Habilidades que você desenvolveu ao longo da sua carreira, ao longo do seu tempo, para contornar situações, certo? Então, você pode pegar a ideia de experiência, tempo de experiência, né? E quebrar em... Vamos falar aqui, então, de 4 músculos básicos, para facilitar. Então, empatia, criatividade, paciência e habilidade, para você conseguir lidar com as coisas. Empatia, porque para você saber qual é o lugar das pessoas, você tem que se colocar no sapato delas. Né? Como é que aquela pessoa está se sentindo naquela relação comercial? Será que ela está se sentindo super poderosa? Né? Opa, está reconectando a nossa live do Instagram aqui. Peraí. Deixa eu só... Deu uma caidinha aqui. Deixa eu transmitir no Wi-Fi também. Pronto, estava no 4G aqui, eu vou colocar no Wi-Fi porque ele facilita a vida.
estou dando prioridade aqui para o Instagram, porque como o YouTube andou falhando, né? A gente acaba tendo mais concentração de informação aqui no Instagram. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Então, play aqui na gravação de novo. Então, como eu estava falando, para você lidar, para você saber, né, colocar as pessoas nos lugares delas, você precisa saber qual é o lugar de cada um. Para saber qual é o lugar de cada um, você precisa de empatia. Empatia tanto para você saber, né, quando eu falo vestir os sapatos, é se colocar no lugar daquele cliente. E se colocando no lugar daquele cliente ou no lugar daquele fornecedor, você pode sentir o que ele está sentindo, com um pouco de prática disso. E isso significa que você vai saber se ele está superestimando a posição dele, ou seja, achando que ele tem mais poder do que deveria ter, ou se sentindo subestimado, sentindo que estão dando para ele menos poder do que ele deveria ter naquela relação comercial. Então vamos pegar primeiro a ótica do cliente, tá? E eu vou falar aqui de um cliente de uma das minhas empresas aqui da minha holding, que recentemente me procurou, né? Porque ele estava se sentindo não atendido, estava se sentindo diminuído, não recebendo a atenção que ele deveria. Você fala, Thiago, você vai falar de um caso desse, de uma empresa sua holding? Pois é, você sabe que um líder é um líder de verdade, sabe que um empreendedor é um empreendedor de verdade, sabe que um player é um player de verdade, quando ele fala também das falhas que existem no negócio dele e como ele trabalha para corrigir. E se o cara só te fala do quanto ele é perfeito, do quanto ele é bom, meu irmão, sai fora que é guruzão, o cara quer te vender uma ideia impossível de se alcançar, ninguém é perfeito, tudo tem falha, seres humanos cometem erros, agora a questão é o que você faz com os erros. Então sim, vou te contar uma falha que uma empresa minha cometeu com um cliente nosso e como a gente consertou esse erro e transformou isso numa situação positiva, que a minha fragilidade seja a tua força, como diz um dos meus mentores, Jerônimo Temel, né? Então, que você aprenda com os meus erros. Aliás, eu sou mentor, a minha função é essa, entender o que acontece errado, não necessariamente com os meus erros, mas dentro do meu ecossistema, do meu negócio, e você aprenda com isso. E nesse caso, por exemplo, foi um desfecho maravilhoso, incrível. A gente literalmente converteu uma situação catastrófica, que poderia ser catastrófica, numa coisa extremamente benéfica. Então, vamos olhar primeiro para o ponto do cliente. O cliente contratou um serviço de uma das empresas e, por causa de uma questão de troca de time, a gente estava fazendo a troca do time de gestão daquela empresa, a gente estava colocando diretores novos, gerentes novos, era uma empresa nova dentro do grupo, então a gente estava aqui formatando, inclusive, as demandas do produto, como é que ele ia ser entregue e tal, etc. E o cliente ficou no meio desse processo. Então, ele entrou numa gestão, né, quando um diretor estava cuidando de uma dessa empresa para mim, e aí, no meio do caminho, trocou para outro diretor, e esse outro diretor trocou a equipe, porque a equipe anterior não estava sendo produtiva, e o cliente, no meio do caminho, que muitas vezes nem fica sabendo desse tipo de coisa interna, até porque não faz sentido mesmo de ficar sabendo, acabou ficando no meio desse quase fogo cruzado de passagem de bastão, e se sentiu meio descuidado, no sentido de não estar se sentindo cuidado. As coisas não eram entregues no prazo, quando eram entregues não estava na qualidade que deveria estar, ele não estava se sentindo feliz, né? E isso aconteceu por mais de uma vez. Ele procurou o gerente que cuidava da conta dele, depois falou com os operadores que estavam atendendo ele, chegou a procurar o gerente, chegou até a me mandar mensagem em uma ocasião e eu intervi, pedindo que fosse dado atenção, mas isso continuou se repetindo e muitas vezes sem chegar até mim, né? Até que chegou um ponto em que o cliente ficou cansado e falou, olha, eu não quero mais, eu cansei, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para outro caminho, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais. E aí, essa informação chegou até mim, né? Um dos gerentes trouxe e falou, Tilly, aquele cliente lá daquele caso que você pediu para a gente dar uma atenção, o cliente quer cancelar. Ele pediu o cancelamento. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Né? E aí, quando eu acionei o diretor, o gerente, a equipe daquele time, para saber o que estava acontecendo, eu falei, e aí, o que está rolando? Tinha todo um momento, porque a equipe estava chegando, como eu falei, era um processo de transição, a equipe estava se estruturando, então tinha toda uma atmosfera que é natural e acontece, você como líder vai ter que saber lidar com isso, de se defender para mostrar trabalho, porque, pô, eu acabei de chegar, não vou, né, me colocar frágil aqui, vou falar, não, pô, o cliente está reclamando, mas a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente está correndo com essa situação toda aqui, não, porque faz tantos dias que a gente começou, a gente entregou tal coisa, toda uma dinâmica de se defender antes mesmo de receber uma acusação, a gente falou aqui anteriormente, né, dessa dinâmica da autodefesa antes mesmo da acusação, que costuma acontecer quando as pessoas estão numa posição de vítima. E aí a equipe estava se defendendo, achando que eu já ia chegar comendo almas, né? Quando na verdade eu queria entender, eu cheguei com uma atmosfera de empatia para entender também o lado da equipe, e a equipe estava achando, né, o presidente da holding de repente desce aqui na operação e quer saber o que está acontecendo, né? Todo mundo se assusta. E você vai ter que saber lidar com isso, tá? Você como líder, quando você for lidar com o seu time, quando você tiver um time, até com os seus fornecedores, as pessoas falam, putz, ferrou, né?
o chefe chegou, então eu preciso saber lidar com isso, e você vai ter que aprender a deixar as pessoas confortáveis para poder lidar com isso. O JR Enf entrou aqui na live, a Rebeca entrou, bem-vinda, Rebeca. Lembrando vocês que se quiserem participar ao vivo, o link está na minha bio. Partiu Hardware Café, vocês participam com a gente aqui, ó, ao vivo no Zoom. Bem-vindos. Clique no coraçãozinho aí para o Instagram notificar mais pessoas e mais pessoas receberem esse conteúdo, vai ser show de bola. Então, continuando aqui, eu desci lá, né? Desci, quando eu digo descer, é fazer uma reunião no Zoom para conversar com a galera. E estava todo um cenário de justificativas e de não fui eu, e de a culpa não é minha, né? O cliente que isso, o cliente que aquilo. E eu, não, pessoal, vamos lá, vamos entender, vamos sentir o que o cliente está sentindo. E o melhor jeito de você fazer isso é olhar para fatos e dados, né? E fatos e dados é olhar para a realidade como ela é. E a realidade como ela é que, internamente, realmente, a equipe estava fazendo um enorme esforço para dar conta de um grande volume de demandas que estava represado por causa da gestão anterior e precisava ser organizado e direcionado. Então, eles realmente estavam fazendo um esforço, né? Por outro lado, o cliente na outra ponta não sabia, nem tem por que saber, desse esforço que está fazendo. O que ele sente é, pô, tem X dias, nesse caso fariam 60 dias, que eu estou aguardando a entrega de uma solução, e essa solução não vem, quando vem não está na qualidade que foi prometida. Então, é por isso que eu quero cancelar, tá? E aí, o que eu fiz? Eu me reuni com o diretor e com o gerente dessa operação. Falei, olha, observa isso aqui, né? Vamos colocar os sapatos do cliente. Porque nessa relação comercial, você tem que entender que, com base na situação, os lugares mudam, né? E agora a gente vai falar dos lugares das pessoas. E é sempre um lugar de demanda e necessidade, né? Oferta e demanda, que é o que rege o mercado. Nesse momento, quem precisa mais da empresa? O cliente. Quem precisa mais de quem? O cliente precisa mais da empresa ou a empresa precisa mais do cliente? Dependendo da situação, do tamanho da empresa, do momento do teu negócio, do tamanho do teu cliente, pode ser que você precise mais do teu cliente e pode ser que o teu cliente precise mais de você. O ideal é você chegar a um patamar onde o seu cliente precisa mais do que você. Mas, verdade seja dita, por mais que os gurus te digam aí para você sempre se posicionar como se você não precisasse do cliente, a realidade é que você precisa, porque se não tiver ninguém para comprar de você, né, boa sorte comprando de si mesmo. Agora, não é porque você precisa do cliente que você tem que abrir todas as pernas do mundo para ele, fazer tudo que ele quer. Porque senão você está escolhendo o cliente errado. A gente vai entrar nisso mais a fundo depois. O ponto é que, nessa situação, o cliente precisava da empresa e a empresa precisava do cliente. Ambos estavam numa situação igualitária, né? Até porque essa minha empresa ela cobra com base no resultado que a gente gera. Então, perder um cliente significa perder um grande volume de resultado. Não é uma assinaturazinha, né? Então, era uma situação equânime. Só que as pessoas estavam se vendo de forma desigual. Como se a empresa não precisasse do cliente, ou o cliente se vendo precisando muito da empresa e não tendo armas ou arcabouços para lidar com aquilo. É uma situação assim. E aí eu puxei a barra para cá. Eu empoderei o cliente e falei, não, você tem toda a razão e você tem de fato que exigir, cobrar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Inclusive eu falei para ele, cancelar não vai resolver esse problema, vai piorar o seu problema. Eu queria parar de contratar o serviço da empresa para ir estudar para ele mesmo fazer. Ia ser um tiro no pé, né? Não é a melhor habilidade daquele cliente. Não, eu digo que você deve focar nas suas habilidades que tem que já são boas e não ficar desenvolvendo as que são ruins. Para isso, inclusive, você tem terceirizações, para isso que aquela empresa existe. E do lado da empresa, cara, o teu cliente está aqui. Você tem um cliente ótimo, de qualidade, bem segmentado, que performa, que faz tudo bonitinho. Você não tem que perder esse cara. Né? Até porque estava perdendo esse cara para ficar dando atenção para um monte de cliente que fica atrasando o prazo, não entregando coisa, dando trabalho em vez de dar resultado. Não, peraí, vamos equivalenciar isso aqui. Não, porque aqui a gente tem uma carteira de 30 clientes, então, pô, é um só. Não, peraí, não é um só não. Equaliza isso aqui. E aí eu coloquei as pessoas nos lugares dela. O cliente num lugar de poder que ele tinha se tirado, mas dentro do que é efetivamente poder dele, não de superestima de poder, então dentro do lugar onde ele realmente tem que estar, e a empresa num lugar de poder, onde ela realmente tem que estar, num lugar de serviço, de servir. Afinal, ela é uma empresa de prestação de serviço, e ela tinha que servir aquele cliente, tinha que atender aquele cliente. Né? Meu diretor e meu gerente entenderam que eles tinham que servir, tanto é que eu fiz uma proposta para esse cliente de servir ainda mais para compensar o que ele não recebeu. Eu habilitei para ele, disponibilizei para ele algumas ofertas extremamente exclusivas de outras empresas do Grupo Virtude que iam ajudar o negócio dele. Coloquei ele em uma das minhas mentorias, inclusive, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Aliás, já está fazendo toda a diferença no negócio dele. Pra vocês terem uma ideia, isso foi essa semana, tem 2 dias só que isso aconteceu. E nesses 2 dias o cara me falou, cara, isso aqui está fazendo toda a diferença para mim. Então, você colocou o cliente no lugar de poder
e colocou a empresa num lugar de servir. Né? Porque é isso que você fez. Quando um cliente contratou um serviço meu, ele quer ser servido. Tá? Agora, é óbvio que eu não tenho que bajular, eu tenho que fazer mais do que aquele serviço se predispõe a fazer. Agora, se fez menos, aí eu tenho que corrigir isso. E essa é uma atitude de líder. Né? Porque nesse caso eu identifiquei que, de fato, nosso lado estava vendo as coisas com uma distorção. E às vezes existe o contrário, e eu já vou entrar no exemplo oposto. Tá? Então eu coloquei o cliente no lugar dele. Nesse caso, era um lugar um pouco mais próximo do meu, até acima do meu naquele momento. Né? E a minha empresa abaixo, não acima. Então, cuidado quando você fala, vou colocar aquela pessoa no lugar dela, como se você sempre estivesse num lugar superior. Muitas vezes não é o caso. Você tem que saber usar a sua habilidade de empatia. E a empatia aqui eu falo de forma prática, pragmática, não é holístico, né? Não é amor e flores. Empatia é entender o lugar do outro e, a partir de entender o lugar do outro, falar, ok, agora eu senti o que você está sentindo, entendi o que você está passando. Onde é o melhor lugar para te colocar? Será que o que você está dizendo realmente é o que você está dizendo? Né? Será que você está superinflando as coisas ou subinflando as coisas? Então, isso é empatia real. Não é aquele papo de, vamos entender o problema do outro para ficar abraçando o outro e dando a razão para o outro sempre. Né? Aquele papo de, o cliente tem sempre razão. Não é assim que funciona. Ninguém tem sempre razão. Ninguém. No mundo, na história, tem sempre razão. Isso é impossível. Isso é humanamente impossível. Tá? Então, você tem que saber quem é que tem razão. E aí tem aquele papo, né? Dinheiro não leva... Já ouviram aquele ditado que dinheiro não aceita desaforo? Né? Esse é um ditado muito engraçado, porque por muito tempo eu não gostei dele, mas aí eu comecei a refletir um pouco mais a fundo sobre ele, e eu entendi que, na verdade, ele é real. A questão é que a interpretação que a gente faz dele, muitas vezes, é uma interpretação pobre, uma interpretação rasa. O que quer dizer dinheiro não aceita desaforo? Né? Normalmente quer dizer que quem está pagando é que manda, porque senão eu vou lá e contrato do outro, não é? Depende. No meu caso, nesse caso que eu estou citando, é uma empresa que gera resultado, que gera dinheiro, ajuda essa empresa cliente a ganhar mais dinheiro. Então, quem gera o dinheiro, principalmente, somos nós, ou devemos ser nós. Então, de fato, o dinheiro não aceita desaforo. Mas naquela situação, quem estava gerando dinheiro única e exclusivamente era o cliente, que estava pagando, mas não estava recebendo o resultado em troca. Ou seja, ele que estava gerando o dinheiro, e aí ele falou, eu vou para outro lugar, quero fazer outra coisa, porque dinheiro não aceita desaforo. Se fôssemos nós gerando o resultado e um cliente que está atrapalhando o processo, prejudicando, enchendo o saco da minha equipe, estressando o meu suporte, né, questionando o processo o tempo todo, se somos nós que estamos gerando o resultado e o cliente está prejudicando esse resultado, dinheiro não aceita desaforo. Sou eu que tenho o poder de controle. Fala, cara, o negócio é o seguinte, se você continuar causando, continuar me atrapalhando aqui, eu não quero mais te atender. Ou simplesmente eu vou diminuir a minha entrega para você porque você está me prejudicando. Porque aí a relação está equânime, entende? Então o ditado se aplica se você refletir nele a um nível mais profundo. Então, o cliente, nesse caso, tinha razão. E agora eu vou inverter um pouco o cenário para você ter uma experiência de visão dos dois mundos, né? E eu vou me colocar... Então, nesse caso, eu era a empresa prestadora de serviço e, nesse caso, meu cliente estava com a razão. Agora, deixa eu me colocar numa situação onde eu sou o cliente, né? Eu tenho um negócio que não é diretamente no ramo imobiliário, mas eu tenho uma parte desse negócio que tem a ver com locação de imóveis e sublocação para uma estrutura que a gente usa. E eu tenho um fornecedor que é quem me fornece, né, os imóveis, que faz as locações para mim. E eu gosto de ter uma comunicação, apesar da minha agenda ser curta e comunicação comigo não ser tão fácil, porque afinal de contas eu tenho uma agenda apertada, eu trabalho com agenda, enfim, mas eu gosto de ser sempre muito transparente com todo mundo, tanto é que eu exponho até as minhas fraquezas aqui. E eu tenho um fornecedor, né, de imóveis, de um pedaço de um desses negócios, que basicamente a função dele é me prover uma solução, não necessariamente de hospedagem, porque são imóveis comerciais, são coisas que eu uso para os meus negócios, para um dos meus negócios. Nem é um negócio dentro da holding, é um negócio dentro do clube de investimentos, mas não exatamente dentro da holding, do Grupo Virtude. E esse fornecedor, que me fornece imóveis que depois eu subloco para o meu cliente final, né, começou a me dar muito trabalho, desde que, principalmente a partir de um certo... Na verdade, sempre me deu muito trabalho, sempre foi uma relação atritiva, mas como a solução, como o imóvel, é realmente muito interessante, tem características e recursos que são difíceis de se encontrar, pelo menos eu não procurei muito, mas eu gostei muito, né, da solução que ele me apresentou e da forma como a gente fez o acordo de negócio, e tem potencial, tem muito, particularmente eu me considero um bom visionário de modelos de negócio, então eu vi naquilo ali uma grande oportunidade, mas desde sempre, desde antes disso ser um negócio, desde quando eu usava isso apenas como cliente, como usuário final mesmo,
sempre tive muita dor de cabeça e muito atrito com esse fornecedor, né? Sempre. E apesar da comunicação eventualmente se estabilizar, nunca tive problemas de comunicação, mas a solução sempre tinha um negócio que falhava, sempre tinha um negócio que dava errado, um documento que não saía, um acesso que tinha que ser liberado que não era liberado a tempo, tive já que fazer locações para completar outras locações, porque recursos que eu tinha que usar naquele imóvel não estavam disponíveis porque estava com uma reforma ou estava com correção, enfim, sempre foi muito atritivo, né? E também é uma empresa, né, um fornecedor que não tem um nível de organização tão alto, e eu entendo que são negócios diferentes, têm níveis de organização diferentes, é um negócio mais simples, são basicamente 2 pessoas, ou uma pessoa, nem sei direito como é que é composta a equipe da pessoa, mas não é bem um negócio tão organizado, porque as datas nunca batem e pagamentos, muitas vezes era uma dor de cabeça, porque eu fazia o pagamento, a pessoa fala, olha, não consta aqui, eu falo, mas está aqui o comprovante, e a pessoa não tinha um sistema de gestão, e aí falava, não, porque o fulano olhou para mim atrasado e só me passou a informação agora, e aí ficava aquela sensação incômoda de, pô, o cara tá falando que eu estou dando calote nele, que coisa irritante, né? Isso para mim, inclusive, que trabalho com fiduciariedade, que trabalho com dinheiro, é muito incômodo. Então, várias coisinhas nisso que, ao longo do tempo, foram se acumulando. E é uma pessoa que também é um pouco ansiosa, então quer tudo para ontem. Então fala, olha, minha agenda permite que eu fale com você nesses horários ou nesses dias. E é engraçado, porque é uma pessoa muito ansiosa, porque fala assim, olha, a gente pode conversar na segunda-feira, né? E aí eu mandava a informação de quem me cuida, sei lá, era uma quinta-feira. Ó, eu tenho agenda pra gente bater um papo na segunda-feira se quiser. Aí a pessoa, eu falava isso, a pessoa me ligava. Tipo, não, quero falar agora. Eu falei, cara, essa é a pior burrice que você pode fazer. A pessoa fala para você, olha, não tenho disponibilidade agora, mas a gente pode conversar em tal data, né? E você ir lá e ligar para a pessoa imediatamente, sendo que já está uma situação desconfortável. A pessoa vai falar, meu, você está de sacanagem com a minha cara. É literalmente nesse nível que eu estava levando a coisa, né? Então, e isso acontecia com várias e várias frequências. Fora que tem aquelas clássicas historinhas, né, que como eu falei, a própria equipe da minha empresa estava quase querendo começar a contar, quando a pessoa fala uma coisa que você pesca no ar, o que você sabe que não é bem assim. Ah, não, eu te liguei agora porque você falou que podia falar nos intervalos, então se você me respondeu, eu achei que você estava no intervalo. Fala, cara, você está achando que eu acabei de te mandar um texto falando para você me ligar na segunda-feira. Aí você vai e me liga porque você achou que eu estava no intervalo, você tá me chamando de burro, né? Não faz sentido nenhum. E várias outras coisas nesse sentido. E aí, ou seja, e essa pessoa frequentemente nas conversas tentava se colocar, muito provavelmente porque aprendeu com algum guruzão desses aí, e às vezes o guruzão é a nossa família, às vezes o guruzão é um amigo, às vezes é um sócio, que fala, não, faz isso aqui com o cliente que eu quero ver ele na posição, né? Fala assim, não, fala para o cliente que você não precisa dele, porque aí você vai, né, colocar pressão e o cliente vai fazer o que você quer fazer, o que você quer que ele faça. E, cara, quando você pega o cliente médio, com as pessoas que são inexperientes, lembra que foi experiência, né? As pessoas que estão inexperientes, que não têm muita vivência, ou que estão usando um produto ou um serviço pela primeira vez, isso até funciona. Né? Sabe aquele papo da escassez falsa? Você fala, se você comprar agora, tem 3 caras querendo já. Quando, né, na situação certa, o cliente certo, isso funciona. Agora, quando você pega um cara escolado, um cara com um pouco mais de tempo, um pouco mais de casca de mercado, como é o meu caso, você basicamente se enforca. Você prejudica a sua relação com esse cara, né? Eu tenho 15 anos de empreendedorismo. 15 anos, não é pouca coisa. E eu gerencio há 15 anos, né? Lógico que ao longo do tempo começou com um negócio, 2, tal, etc. Mas eu sempre trabalhei com grandes empresas e hoje eu tenho um grupo, uma holding, com 10 empresas. E um fundo de investimento que investe em empresas fora disso. Só minha equipe direta são 30 pessoas. Então o cara vem com uma negociação, vem com um papo que funciona para o cliente consumidor final dele lá na ponta, que é o cara, coitado, que não sabe que está sendo basicamente manipulado, e talvez esse cara que está fazendo isso nem sabe que está fazendo isso, está tentando manipular, e o cara vem com esse papo para mim, ele mal sabe o tiro no pé que ele está dando. Então, eu fiz algumas solicitações e fiz algumas negociações e renegociações, dado o cenário da pandemia, e falei, olha, como a gente vai ter a pandemia, é um negócio de imóveis, eu não vou conseguir locar, então o que você acha de a gente fazer assim, assim, assado? E a pessoa vinha com uns argumentos e uns textos, umas justificativas bem incômodas, e eu sempre levando no papo numa boa, não, beleza, vamos pensar qual é a melhor forma, não, dá para você vai ficar ruim? Então beleza, eu quebro o galho, eu faço assim, eu faço assado, e a pessoa sempre, sabe aquele papo de você dar o braço à pessoa que é a perna, né? Chegou um ponto em que eu falei, eu costumo avisar 3 vezes, né? Então eu fiz uma chamada, olha, não quero que você faça isso, isso e isso de novo. Eu sou o cliente, né, nesse caso. Então, aquele papo de
o dinheiro não leva desaforo, claramente começou a ficar claro que a pessoa estava precisando muito mais de mim do que eu dela, né? Tanto que teve uma situação, falou, não, só hoje eu fiz não sei quantas locações para você saber, e eu, tá bom, beleza, e eu com isso, né? Considerando o valor médio dos imóveis que eu loco dela, 15 locações, que era o valor que ela tinha feito, daria, sei lá, 10% do faturamento da minha holding. O que você está querendo dizer com isso, né? Então, começou toda uma negociação de pressão, porque basicamente tinha uma reforma que precisava ser feita, e eu só queria que o contrato vingisse a partir da reforma, porque eu teria custos com isso, e não, que não precisa, tal, etc. E aí eu falei, olha, esse negócio é o seguinte, eu queria que seja feita dessa forma, eu entendo que para você precisa ficar bom também, então eu faço essa e essa e essa concessão, e eu quero que isso aqui aconteça, beleza? Beleza. E mais uma coisa, não mente mais para mim, não me conta mais historinha, não fala para mim que você não podia atender quando você podia, não fala para mim que você me ligou sem querer, não fala para mim que você começou a procurar a minha equipe porque não conseguiu falar comigo, que eu falava, olha, não posso falar agora, a pessoa ligava para alguém da minha equipe, né? Não vem com esse papo para cima de mim, que eu não sou novo de guerra, né? Não, tá bom, isso não vai mais acontecer. E aí acontecia de novo. Eu, olha, estou te dando um retorno aqui, esse aqui é o nosso combinado, você não me entregou o que eu pedi, nosso acordo é esse, a função dessa solução aqui é para isso, né? Porque de vez em quando a pessoa comentava, não, porque o imóvel está não sei o que para fins residenciais, e eu falava, eu não aluguei imóveis para fins residenciais, eu tenho 2 imóveis residenciais no meu nome, não preciso locar, estou alugando para fins comerciais, e sendo para fins comerciais, eu preciso disso lá no imóvel, né? Então tá bom. Então aconteceu uma segunda vez. Da terceira em diante, eu fui reduzindo a minha disponibilidade de comunicação. E a pessoa começava a ficar, não, mas você não me retorna, não, mas você não sei o quê, não, mas você não me atende. E eu respondia simplesmente, olha, a partir do momento que você tiver feito a sua parte, eu vou fazer a minha. Ou, a partir do momento que eu tiver esta resposta aqui, que eu te disse que daria, eu vou te responder. Não adianta você ficar me... Porque às vezes a pessoa pedir uma informação sobre uma documentação ou sobre um prazo e eu falo, olha, preciso levantar essa informação com alguém ou com algum outro fornecedor, o cara que vai fazer a pintura para poder dizer para você quando é que ele vai vir, para você poder comprar. Ele me pediu 5 dias. E a pessoa ficava me pedindo todo dia informação. Eu falei, não vou mais te responder. Né? Você vai ter a informação quando tiver a informação. Fim. E aí eu simplesmente, chegou um ponto da relação em que eu simplesmente só comunico, só dou informação. Só falo, vai acontecer isso. É isso aqui que está acontecendo, a situação vai ser essa. E aí a pessoa responde, eu simplesmente nem olho, nem me preocupo mais em dar atenção, até porque isso deveria ser tratado para alguém da minha equipe. E olha só, eu trouxe para cuidar disso pessoalmente lá atrás, porque eu falei, não, vou cuidar disso pessoalmente para ser uma situação confortável para mim e para você. Mas aí eu percebi que é a pessoa que estava tornando a situação difícil para ter vantagens, né? Para ficar fazendo jogo de escassez, jogo de leilão. Né? Em algum momento, inclusive, eu peguei, depois confirmei essa informação, que a pessoa estava tentando meio que forçar que eu rompesse o contrato, porque aparentemente tinha uma pessoa querendo fazer uma oferta maior. Olha que coisa antiética, né? E eu falei, putz, cara, que chato. Essa informação chegou através de mim, chegou para mim, através de uma pessoa que é do convívio do próprio fornecedor. Né? Meio que o time da pessoa traindo a pessoa, olha que desconfortável, né? E eu falei, então, eu não vou mais, eu não negocio com ninguém assim. Sabe aquele ditado americano, não negocio com terrorista? Você está fazendo terrorismo. Terrorismo eu trato como os americanos tratam. Nós não negociamos com terroristas, né? Então agora você vai receber informação, eu vou simplesmente pontuar como é que vai, eu vou ditar como é que vai ser essa relação, porque você está tentando ditar como é que vai ser essa relação. Só que nessa relação eu detenho poder, porque eu sou o cliente. Inclusive, eu estou amplamente subsidiado pela própria legislação de como funcionam locações para imóveis e comerciais, e até porque eu conheço como é que é o mercado imobiliário, porque afinal de contas eu tenho um negócio dentro do mercado imobiliário. Esse cara é um fornecedor de um negócio imobiliário meu, e eu tenho esse negócio antes de ter ele, inclusive nem é meu único fornecedor, nem é meu maior fornecedor, na verdade, né, desse negócio. Falei, cara, eu conheço como é que funciona isso aqui. Você não está lidando com um inquilino lá, você não alugou uma casa para um cara que fez a primeira locação. Você está lidando com um financista que trabalha com o mercado imobiliário. Peraí, né? Tanto dentro quanto fora do país, inclusive. Flip houses, né? Investir em imóveis, reformar e vender nos Estados Unidos é uma das modalidades de investimento que eu faço. Eu tenho investimento em fundos imobiliários, né? Eu tenho locações em Airbnb, eu tenho uma incubadora de empresas que eu loco imóveis para alocar as empresas lá dentro. Eu tenho esse outro empreendimento e assim por diante. Né? Então, putz, eu entendo de lei do inquilinato, eu entendo de direito comercial, né? Fiz 2 semestres de direito, apesar de não ser advogado, não sou um leigo, né? 15 anos de experiência não é qualquer coisa. E eu comecei a ditar a relação, ou seja, eu coloquei essa pessoa no lugar dela. Ela achou que eu estava aqui, eu falei, não, peraí, vem para cá.
tá? Também não me coloquei aqui do tipo, agora eu vou começar a causar tumultos e não sei o quê, e vou falar grosso com você e não vou não sei o quê. Não. As coisas vão ser tratadas equanimemente e dentro daquilo que eu estou entendendo que é os nossos lugares, né? E olha só que mágico. O problema começou a se resolver por si só. Não porque a outra pessoa começou a se comportar melhor, mas porque a partir disso, eu simplesmente fui fazendo aquilo que tem que ser feito para a coisa caminhar e não mais absorvendo o estresse que aquele fornecedor estava me causando. Teve um outro caso que eu já documentei aqui recentemente, né, de um outro fornecedor, e a gente simplesmente rompeu relações. Nesse caso não é uma possibilidade, porque existe um investimento feito, existe um contrato que não permite esse rompimento, ou pelo menos o rompimento não seria vantajoso para nenhum dos lados, né? Seria até prejudicial para mim, eu perderia o investimento que eu já fiz no imóvel, na estrutura. Então, ok, eu não posso romper, não tenho interesse, inclusive, em romper, ok, vou simplesmente equalizar essa relação, né? E olha só, que lindo! Fiquei com paz de espírito para trabalhar e fazer as coisas acontecerem, né? Então, coloquei efetivamente esse fornecedor no lugar dele, para baixo, do mesmo jeito que eu coloquei aquele cliente no lugar dele, para cima, percebe? E eu, nos dois casos, eu estava nas relações, numa como sendo o fornecedor, na outra como sendo o cliente. Agora perceba, se esse fornecedor aqui tivesse agido como eu agi como fornecedor com o meu cliente, como seria distintamente diferente a resolução da situação, né? Eu poderia, inclusive, como foi o caso do meu cliente, me tornar mais cliente ainda, né? Fazer novos negócios, adquirir novos imóveis, locar novos imóveis para esse meu business. Como aquele cliente do caso que eu citei, agora é cliente não só de uma empresa do grupo, mas também de outras duas e da minha mentoria, cliente pagante, inclusive, né? Claro que com condições especiais, todo um arcabouço, mas enfim, um cliente pagante. O cara estava querendo cancelar comigo e virou mais meu fã ainda, mais meu cliente ainda. E em 2 dias já estava me falando, pô, cara, o que você está me entregando aqui está valendo ouro e agora a coisa vai. Perceba como o mercado financeiro está acostumado a se comportar, e aí eu volto a dizer o que eu já disse várias vezes, né? O mercado financeiro é um lugar maravilhoso para empreender, porque ele é difícil, então quem quer coisa fácil não dura, o que significa que quem está disposto a jogar o jogo de verdade tem chances de sucesso muito maiores, e além de ele ser difícil, os players são muito ruins. A prestação de serviço, a entrega de produtos é de muita baixa qualidade, é muito fraca no Brasil. A interpretação, o pensamento empreendedor no Brasil é muito pobre. Então, quem tem condição de, por exemplo, fazer o Raise Your Game, que é a minha mentoria, ou de ter mentores, ou não depende de mim, né? Ou de ver esse conteúdo que eu estou te dando aqui, que é gratuito, né? E mudar, fazer um paradigm shift, né? Uma mudança de paradigma, ou um mental shift, uma mudança de mentalidade, ver as coisas de outra perspectiva, para se dedicar à entrega e não só à venda. Como eu falo, o mercado brasileiro é muito focado na venda, né? A pessoa está preocupada em vender, em ganhar dinheiro. Até a ideia do brasileiro está errada. Ganhar dinheiro. Você não tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer dinheiro. Você tem que ajudar o teu cliente a ter resultado para você colher os excessos desse resultado. Você não tem que estar preocupado em vender, você tem que estar preocupado em entregar. Chega um ponto que a sua entrega é tão boa que você não precisa vender. O teu cliente vende você. Nubank, né? Uma fintech, que começou desse tamanhozinho e hoje é um dos maiores cases internacionais, um dos unicórnios do mercado de finanças, que mudou o mercado corporativo de finanças no Brasil, que era dominado por 5 grandes players. Cara, o marketing deles era boca a boca. Eles entregavam uma solução que resolvia o problema do cliente, ele ouvia o cliente, ele cuidava do cliente. E aí a galera falava, meu, Nubank é foda, ao ponto dele parar de ceder os cartões do Nubank para poder se organizar, para cuidar, para atender a demanda, porque a demanda estava mais alta, demanda estava mais alta que a oferta, né? E o fato de ele ter parado, ele ter feito uma fila de espera, fez a demanda crescer ainda mais, porque agora tem fila de espera, agora eu quero um convite do Nubank também, pô, agora eu não vou ficar de fora. Olha que incrível é. E se você assina alguma ferramenta no exterior, ou se você mora no exterior, deveria ter aprendido isso, né? E foi principalmente por ter morado no exterior, eu morei 1 ano e meio na Europa, então foi lá que eu entendi na prática isso. Morei 1 ano e meio lá, mas muito tempo antes de ter morado lá, eu tinha uma franquia, uma grande rede de franquias que tem sede na Suíça. Eu prestava serviço para uma empresa de tecnologia e o cliente dessa empresa de tecnologia era uma franquia que tem sede na Suíça e a gente estava desenvolvendo as plataformas, né, os sistemas de controle dessa empresa, então eu ia com alguma frequência para lá, mas além de ir, eu tinha muito contato com gente da Europa ou dos Estados Unidos, com gente fora, gente gringa, e aí você entendia essa dinâmica de como se comportar no mercado, numa relação comercial dos gringos. E você vê isso
quando eu assino muita plataforma aqui, muita ferramenta, inclusive o Zoom, por exemplo, que você está vendo aqui atrás no Instagram ou aqui no YouTube, no Zoom conosco, que são plataformas gringas. E quando eu preciso de suporte, cara, é incrível. Eu fico abismado. Esses dias a Naira até falou para mim, a Naira, minha namorada, ela foi usar um serviço do PayPal e ela precisou de ajuda do suporte. Ela viu, que incrível o suporte deles. Eu pedi, eles me atenderam, eles ficavam perguntando se eu podia fazer mais alguma coisa. Foi rápido, os caras resolveram o meu problema, não ficaram me enrolando. Pô, foi legal. Falei, pois é, padrão gringo de atendimento. Né? PayPal, caso você não saiba, é uma empresa de pagamentos, basicamente um gateway de pagamentos que revolucionou o mercado de pagamentos. Todos os gateways de pagamentos que você vê por aí, meio que surgindo da revolução que o PayPal ajudou a fundamentar. Inclusive, o PayPal foi a empresa que o Elon Musk criou, que fez o Elon Musk ser o Elon Musk. O Elon Musk inventou o PayPal junto com outros caras, vendeu o PayPal, virou bilionário e depois foi fazer lá a Tesla, a SpaceX e os caras que as coisas que você conhece do Elon Musk. Se você não sabe quem é o Elon Musk, deveria. Tá? É um dos caras que eu também admiro muito. Então, esse é o nível de experiência que você tem quando você lida, ou o nível de solução que você tem quando você lida com uma empresa que tem o foco no cliente. E aí você fala, imagina que eu não uso o PayPal no meu dia a dia e eu estou aqui te recomendando o PayPal. Olha só, por causa de uma experiência que a minha namorada teve. Olha só, quanto que esse cara está economizando em marketing? Eu estou falando para quantas pessoas aqui no Instagram, no YouTube e no Zoom, ao longo do tempo, porque isso aqui vai ficar registrado e vai ficar perpétuo aqui. Então, ao longo do tempo, quanto está valendo essa recomendação do PayPal que eu estou fazendo aqui? De graça, estou ganhando R$1. Percebe? Só porque ele tem foco no cliente. Ou do Zoom, que eu estou falando também. Olha que diferença. E por outro lado, pensa nesse meu fornecedor. Né? Opa, deixa eu ver se travou aqui no Instagram, deu uma travadinha. Voltou. Então, e por outro lado, né, em contraponto, pensa nesse meu fornecedor, que eu não falei o nome aqui, não vou falar, né? Mas pensa nesse meu fornecedor. Do mesmo jeito que eu estou falando para sei lá quantas pessoas, ao longo do tempo, porque todos os meus perfis nas redes sociais vão crescer ao longo do tempo, visto que eu trabalho construindo audiência, então vai sempre aumentando o número de gente que me segue, vai sempre aumentando o número de gente que vai ver esse conteúdo aqui, né? Então, quantas pessoas vão ver ao longo do tempo essas recomendações do PayPal, do Zoom que eu falei, e quantas pessoas vão ver essa minha reclamação, esse meu desconforto, essa minha contraindicação desse fornecedor aqui que eu fiz? É o efeito oposto exato, né? Se eu tivesse citado o nome, cara, posso foder o negócio do cara, posso acabar com o negócio dele. Percebe? Então, é isso que você tem que entender quando você está lidando com o seu cliente. Tá? E o seu cliente é a mesma coisa. Tá? Porque do mesmo jeito, você como empresa também pode recomendar um cliente ou contra-recomendar um cliente. Muitas vezes o cliente pede para você uma recomendação, pô, legal, cara, obrigado pelo serviço que você está me prestando, mas você pode me indicar alguém para fazer aquela outra coisa ali? E aí você meio que fala, na sua cabeça fala assim, não vou te recomendar não, cara, porque assim, estou te atendendo porque fiz um contrato contigo, mas na boa, não vou te indicar para um parceiro meu porque eu sei que eu estou mandando uma bucha lá, na verdade, assim que acabar esse contrato, eu nunca mais quero te ver na minha vida. Então você também tem como empresa esse poder de recomendação e contra-recomendação. Agora, olha só, você é um cliente bom, um cliente que a empresa realmente quer ter com ele, essa empresa vai, na verdade, te ajudar a ser cliente dos parceiros dele. Porque ele quer fazer uma recomendação interessante para o parceiro dele, porque se ele tem uma parceria, ele quer que esse parceiro se dê bem. Percebe? Eu aqui que tenho uma holding, um ecossistema de 10 empresas que fazem negócios entre si e fazem negócio com os clientes umas das outras, como eu acabei de dar exemplo, vejo isso acontecer na prática. Né? O cara é cliente da minha produtora de conteúdo e quer contratar, sei lá, a minha agência de tráfego. O cara da produtora de conteúdo já fala, cara, esse cliente aí puta, não vai por aí não, que o cara fala, não entrega, dá maior trabalho, puta, não vai por aí não. E o contrário também acontece. O cara é cliente lá da agência de tráfego e fala, porra, esse cliente aqui, ele é um bom cliente, faz o que a gente precisa que ele faça para conseguir entregar o resultado para ele, está sempre à disposição, não enche o saco, ajuda, não atrapalha, dá feedback quando precisa, nos ajuda a corrigir. A gente liga e fala, cara, liga para o cliente tal lá, fala com ele, porque ele precisa dessa solução aí, faz um negócio bom para ele lá, faz um desconto, faz uma concessão para o cara, porque, pô, vai ajudar o cara e ajudando o cara você me ajuda ainda, inclusive. Né? E a gente ainda fala para o cliente, eu estou te mandando aí uma recomendação do meu parceiro aqui, a outra empresa, que produz conteúdo, né? A gente está fazendo o seu tráfego aqui, está vendo que está indo bem, a gente está vendo que você precisa de mais conteúdo, a gente já pediu para ele fazer uma condição especial para você aí, porque você é um cara que está sempre junto, pô, a gente consegue fazer a coisa acontecer contigo, os caras vão te ligar aí. Então você consegue também ter poder de recomendação e contra-recomendação também como fornecedor. Então percebe que você precisa entender o seu lugar e o lugar do outro, mas não a partir da sua perspectiva egocêntrica. Egocêntrica é colocar você no centro. Ego, eu, né, em latim, cêntrico, você no centro. Na verdade, você tem que ter uma perspectiva macroscópica. Sai da situação, olha de cima ou de fora, do lado, o termo que você quiser usar, e fala assim, peraí,
deixa eu ver exatamente o que está acontecendo. Onde é que cada pessoa está? Onde é que cada parte está nessa relação? Quem está se achando mais para cima devia estar mais para baixo? Quem está se achando mais para baixo devia estar mais para cima? Como é que eu equalizo esse cenário para efetivamente colocar cada pessoa no seu lugar de forma funcional? Usar a empatia e o olhar distante de forma prática. Não a empatia holística de vamos abraçar todo mundo e sair de mãos dadas. Não um olhar distante para olhar de fora e falar, estou olhando de fora, estou entendendo o seu lado. Realmente, eu tenho razão. Muito bom. Você acabou de mentir para si mesmo. Né? E piorar a sua própria situação. Então, como é que você consegue efetivamente integrar as partes e falar, como é que a gente olha e equaliza a situação de forma que realmente essa solução que eu estou contratando ou provendo solucione um problema, ou que essa experiência que eu estou contratando ou provendo seja uma experiência melhor para quem está, para mim que estou fornecendo e também para o meu cliente que está recebendo. Percebe? E aí sim, todos no ambiente vão naturalmente se sentir felizes em pagar, em receber, em cobrar, em ser cobrados, em entregar, em ser entregues e assim por diante. Percebe? Bom, esse era o conceito que eu queria abordar com vocês hoje. Eu queria falar um pouco sobre colocar as pessoas nos lugares delas, né, os fornecedores, seus clientes. Isso se aplica também à sua equipe, né? Isso se aplica a todas as entidades de uma relação comercial. Como eu disse no começo da live, para relações pessoais, isso também se aplica, mas existem algumas nuances. Então, aqui a gente está falando, não dá para você ser tão taxativo e impositivo nas suas relações pessoais, embora em muitos casos dê, e você deva fazer isso, por exemplo, um relacionamento abusivo, né? Coloca a pessoa no lugar dela e fala assim, não, até aqui vai. Até porque muitos relacionamentos comerciais são relacionamentos abusivos. Esse foi um exemplo, acabei de dar um exemplo clássico, né? Não no exemplo do meu cliente com a minha empresa, era mais um relacionamento que estava desfuncionalizado, agora desse fornecedor para comigo, claramente estava abusivo. Fala, peraí, cara, não é assim que uma banda toca, não. Né? Você está querendo se impor aqui? Peraí que eu estou no seu lugar, porque você está achando que está acima do lugar onde é que está. Não estou acima de você, mas vamos equalizar isso aqui. Né? Então, muitos relacionamentos abusivos são relacionamentos abusivos comerciais. E vou te dar uma dica psicológica. Pessoas que são comercialmente abusivas é porque elas são pessoalmente abusivas. E pessoas abusivas são pessoas que foram abusadas. Então, pense até que tem empatia por essa pessoa, porque ela provavelmente está sofrendo de alguma forma na vida pessoal dela. É uma coisa que a gente pode tratar num outro dia aqui. Como vocês sabem, eu gosto de estudar e sou um grande apaixonado por comportamento humano, então posso afirmar isso com categoria, né, com uma boa amostra de conhecimento do assunto, até porque eu tenho uma empresa que lida diretamente com saúde mental e relacionamentos abusivos. A empresa não lida, mas financia o instituto que lida, que é a Toda Geek, que ajuda ali o coletivo feminista que trabalha com saúde mental masculina e feminina. Né? Mas, enfim, indo por esse sentido, é importante ter esse tato do ser humano lá atrás. Tá? E é importante esse detalhe, acho que esse é o último adendo que eu quero fazer antes de abrir para o nosso bate-papo, que às vezes a pessoa está se colocando acima ou se colocando abaixo e forçando uma relação ou se subjugando uma relação, e você tem que equalizar isso, mas é importante também que você olhe por que essa pessoa está fazendo isso. Às vezes a pessoa está sendo um pé no saco, mas tenha a empatia de entender por que a pessoa está fazendo isso. Coloca no lugar dela, né? A pessoa está causando, baixa a bola da pessoa. Mas se você não for falar, e eu recomendo que você até fale, você pode ser que esteja salvando uma vida e não saiba, mas se você não for falar, pelo menos tenha para você falar, não, ok, eu entendo o que você está fazendo, isso aqui você está causando, porque talvez você esteja vivendo isso, e sua empresa pode estar assim, assim, assado, especialmente nesse momento de pandemia, né? Onde muitas empresas estão passando dificuldades, muitas pessoas, a empresa do cara pode estar maravilhosa, mas a vida pessoal dele pode estar muito conturbada, porque as pessoas ao redor dele estão muito prejudicadas ou impactadas por isso. Então, é importante ter essa empatia, mas é também importante entender que empatia não tem a ver com ser banana, ou com ser necessariamente amorzinho, né? Tudo floxinho, tudo fofinho. Tem a ver com entender o que está acontecendo com o outro. Não quer dizer que você vai aceitar, ou redoçar, ou endossar, ou simplesmente falar, não, tá bom, eu entendo que é assim, então vou deixar você continuar fazendo. Não é por aí que a banda toca. Entender, e a partir desse entendimento, como eu falei lá, né? A partir do músculo da empatia, você usa o músculo da experiência que vai te ajudar a lidar de forma funcional, ou seja, que funcione, né, atenda à função para todos os lados dessa relação com o que está acontecendo. Perfeito? Então, estou concluindo aqui a nossa aula de hoje, nosso conteúdo de hoje, e vou abrir para os nossos amigos aqui do Hardcast, nossos amigos aqui do Hard Work Café. Se você quiser participar ao vivo também do bate-papo que a gente começa aberto daqui a pouco, clica aqui no link da minha bio no Instagram ou no vídeo que está na descrição no link da descrição do vídeo
aqui no YouTube ou em algum lugar aqui, ou lá no grupo do Telegram, tem um link também para você participar ao vivo aqui conosco no Zoom, ou simplesmente acessa hardwork.café para entrar e participar ao vivo aqui conosco no Zoom, beleza? Opa, deu uma falhinha aqui no Instagram. Voltou. Então, se você quiser participar conosco ao vivo aqui no Instagram, no Zoom, hardwork.café, você entra nessa sala aqui, com essa galera aqui em volta, e participa desse bate-papo. Concluindo nossa aula agora, vamos começar o nosso Hardcast, o momento em que a gente troca uma ideia, discute um pouco aqui, eu, Humberto Sasaki e Marcos Costa, sobre colocar as pessoas nos lugares delas. Então, com vocês, os mestres do bate-papo. Marcos Costa, se apresenta aí, fala um pouco de você rapidamente. E aí, Marcos? Só para me apresentar aqui, eu sou o Thiago Ferreira e eu adoro me colocar e colocar as pessoas nos lugares delas. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está ouvindo aí o Hardcast mais uma vez. Hoje eu estou estreando meu óculos novo aqui, ao lado dessas férias aqui, Humberto e o Thiago. Eu amo esse tema empatia. Não por acaso o nome da minha agência é Empathy Brasil. Vamos lá. Show de bola. Humberto Sasaki. Tá fechado seu microfone, Humberto. Opa, de novo. Bem, já me apresentou aqui como Humberto Sasaki. Eu sou gerente de produtos do Razor Game, que não por acaso, é um dos produtos que mais tem a ver com entender, né, o cliente, para que a gente possa justamente trabalhar para que ele chegue no lugar onde ele quer. Não tem como fazer isso sem ter empatia, e eu também tenho que colocar o meu cliente no lugar dele, para que ele possa conseguir o que ele quer. Porque muitas vezes tente deixar por conta simplesmente do que as pessoas acham que querem, elas já estariam, né, no patamar que elas querem. Então, a gente tem que trabalhar, eu particularmente, tenho que trabalhar sempre esses dois lados. Show de bola. Bom, e aí? Marcão, vou dar a palavra primeiro para você, né? Como você mesmo disse, eu faço questão de ressaltar, o nome da empresa do Marcos é Empathy Brasil, né? Empatia Brasil, o nome da agência de marketing digital dele, onde ele tem um projeto ali, Instagram poderoso. Marcão, solta a brava aí. Isso mesmo, né? Olha só, você colocou aí alguns músculos, eu gostei dessa terminologia para esse comportamento, né? Até porque comportamentos são exercitados, bons comportamentos. E assim como os músculos, para eles ficarem mais fortalecidos, é necessário fazer esse exercício, né? Então, você colocou a empatia, claro, em primeiro lugar, a paciência, né? A habilidade. Eu queria somar, inclusive com alguns sinônimos, mas para reforçar. Oi? Empatia, paciência, habilidade e criatividade. E criatividade, né? Muito show. E aí eu queria somar aqui, inclusive com palavras sinônimas, né? Mas como entendimento é muito vasto, quem sabe uma delas pode chegar em um campo do seu cérebro que você absorva também de uma forma legal. Então eu coloquei assim, a humildade, né? É muito importante, além da empatia, a humildade, quando você diz colocar o cliente no lugar dele, você entender que o seu lugar, né, quando você está numa relação, você compreender qual é o seu lugar, para que você não venha desejar ou desejar sobrepor o lugar do outro, nem também submeter-se a um lugar inferior. Até como você falou, entender, né, meu amigo, não quer dizer submeter, né? Entender não quer dizer submeter. Empatia não tem a ver com você ser submisso a outra pessoa, mas você compreender. E para você compreender, tem um termo que ficou tão banalizado no Brasil, virou tão clichê, né, que quando você fala de empatia, paciência, habilidade, criatividade, tudo isso está relacionado à inteligência emocional, né? A gente sabe que isso virou quase que um palavrão no Brasil, mas quando o conjunto desses fatores aí, todos esses músculos trabalhando juntos, ele constrói a sua inteligência emocional, como saber lidar com situações
diferentes das usuais, né? E aí tem a questão da ética. É muito importante você ter ética. E eu estou falando de pontos fortes aqui, tá? E, por último, a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio, para que ele aconteça, foi para isso que, numa coletividade, foi construído o Código do Consumidor, para justamente estabelecer premissas que seriam satisfatórias para uma coletividade, não pensando apenas no individualismo, né? Porque eu tenho um jeito de entender algo e você tem outro. Enquanto nós estamos em situações de cliente-fornecedor, pode haver atritos, conflitos nessa relação. E até porque, o meu modo de enxergar, comprar e vender é um ato de conquista, né? Então, quando você compra algo, você conquista uma solução para você. Você conquista algo que vai lhe beneficiar. É um benefício, é uma conquista. Assim como quando você fecha uma venda também. E por isso, há muito desentendimento nessa relação. Porque, por muitas vezes, ao iniciar o contato, já há a interpretação de que, se eu não conquistar da forma como eu imagino, eu estarei perdendo. Então, eu já não me coloco tanto no meu lugar, ou do meu lugar, eu enxergo o outro de uma maneira em que eu tenha que sobrepor a ele, né? Ou a ela, no caso. Compreende o que eu estou falando? Sim, E aí, alguns cuidados, né? Alguns alertas. O que é que provoca isso? O que me chama a atenção, que no meu entender, poderia desencadear erros de comunicação. Aliás, os erros vêm da falta, do não entendimento, né? Ou seja, de uma comunicação não muito bem estabelecida. E aí, isso se dá através da educação e cultura. Quando eu falo educação, é que o modo como eu fui educado no meu ambiente, naturalmente pode não ser o seu, e aí, em se tratando de cultura também, por exemplo, tem a cultura das empresas, a cultura das regiões, a cultura de países, como você falou aqui, de algumas empresas prestadoras de serviço, que o serviço é muito eficaz, e entre outras também já não é tanto. Então, a questão cultural. E isso provoca a questão do desaviso, que desaviso nada mais é do que o desconhecimento. Por eu não saber como funciona, eu julgo que deve ser assim, e eu crio uma expectativa no outro de que ele atenda essa minha expectativa. E nesse momento é quando eu perco a noção do meu lugar e posso estar querendo invadir o lugar do outro. E eu posso também, enquanto fornecedor, ocupando um espaço em que eu não gero clareza para o outro, eu não tenho premissa. A premissa já está dizendo, é o marco zero, é o ponto inicial de uma relação comercial. Quando você estabelece as premissas, tipo, você vai comprar um carro, um apartamento, qualquer coisa está lá escrito no contrato, tudo que está, inclusive, como você falou, nas relações pessoais também, quando você estabelece premissa, é aquela história. Você falou, o dinheiro não aceita desaforo em relações comerciais. Em relações pessoais, quem não me conhece não me compra, né? Quem me conhece não me compra enganado, né? Quem não me conhece que não me compra, também serve. Então, ou seja, se me conhece, sabe o meu valor, sabe o quanto eu significo, logo me respeita e entende em que posição estou e se posiciona na dela também. E isso gera também indiferença. É outro caso que, por eu não ter uma cultura estabelecida, o conhecimento da cultura da empresa ou do meu parceiro comercial, eu sou indiferente aos valores daquela pessoa ou daquela empresa. E aí eu coloco os meus, né? E aí isso vai fazer o quê? Com que eu haja de maneira arrogante, né? E também... Deixa eu só começar outra transmissão aqui, porque falhou. Falhou? Caiu a transmissão no IGTV. Eram os dois últimos pontos.
Uma outra coisa também que faz com que a pessoa... Pode? Você tá... Posso só começar aqui de novo, peraí. Tá legal, toma água. HWC. Água da Alemanha. Água de Monique. Só publicando aqui. Talvez ele demore um pouco para iniciar um novo. Vamos lá. Bom, toca o pau aí, toca o barco aí. Tá, beleza. Eu estava falando que o desaviso ou o desconhecimento, ele pode provocar, é um risco, né, inerente de você agir com indiferença aos valores da outra pessoa ou da empresa ou de um sistema corporativo, né? E aí você corre o risco de se tornar uma pessoa arrogante. E também, um outro fator que eu havia falado é que o comportamento de conivência, esse é muito danoso, sabe? Quando você age conforme as suas conveniências, é quando é válido para você. Quando não, aí a pessoa em questão, é melhor falar assim, a pessoa em questão começa a sair do seu eixo, invadindo o lugar do outro. É onde há os conflitos, ao meu enxergar, ao meu ver, de relações comerciais. E isso, é bom que se diga, é uma vigilância constante, permanente, porque como somos pessoas e temos todos entendimentos diferentes, uma vez ou outra pode ser que eu passe a agir assim, né? Então, é muito interessante, porque, para finalizar, volta ao ponto inicial, que é justamente a empatia. Você saber entender o outro, de você se conhecer para conhecer o próximo também, saber como lidar. E no final, o cliente ele quer só resolver algo para a vida dele, né? E às vezes ele, como você falou, ele está pedindo uma ajuda para você, mesmo reclamando, ele está pedindo uma ajuda, é um grito de socorro. Exato. E aí ele, né? Às vezes é isso. E aí ele vem, eu estou tomando tempo muito de Humberto, mas eu tenho certeza que o Humberto tem muito a acrescentar. Eu acho que é isso que o cliente, numa relação, ele está buscando uma solução. Então ele vai fazer de tudo para conquistar aquela solução. Você, enquanto empático, paciente, habilidoso e criativo, né? E que tem ali a solução na sua mão, uma vez que ele lhe procurou, entregue da melhor forma, né? Converta esse cliente em um cliente recorrente, um cliente ativo seu, contínuo, né? E mantenha essa relação permanentemente. E vai dar certo. Show de bola. E aí, Betão, o que você tem a dizer a respeito? Uma constatação que o Marcos fez que foi sensacional, né, cara? É você ter esse toque de bom senso, de saber que quando o cliente te contrata e te pede, assim como quando ele te reclama de alguma coisa, o que ele está fazendo é te pedindo ajuda para solucionar o problema, né? Se o cliente está reclamando para você alguma coisa, é basicamente porque ele contratou a solução para um problema e agora ele tem um problema novo, né? Pô, você piorou a minha vida, era para você melhorar a minha vida. Então, esse é um tato importante. E isso vale para você como fornecedor também, tá? Às vezes você está fornecendo para o cliente está dificultando a tua vida e você está reclamando e fala, cara, me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus, entenda, você como cliente também, isso que o cara, quando o fornecedor reclama com você de alguma coisa, se você identifica que você de fato está falhando, ou se é algo que você efetivamente pode resolver, porque às vezes também tem fornecedor sem noção que pede para você fazer coisa que não tem como você fazer como cliente, né? Então, se você realmente pode fazer, entenda que esse cara está te pedindo uma ajuda para te ajudar, já que você comprou uma solução dele. Então, você tem que ter essa empatia bilateral, né? De mão dupla, de via dupla. Show de bola. Entender que quando o cliente reclama, ele está te pedindo socorro. Esse é o ponto. Andrei Maeto, o que você tem a contribuir conosco com a sua vasta experiência e sabedoria? Eu acho que tem que ter tanto a inteligência emocional, como o Marcos falou. O meu pai costuma dizer assim, você tem que ter uma consciência situacional. Né? Então, você tem que saber, né, analisar os fatos. Tá? Muitas vezes a gente
fica no que a gente acha. E é de ambas as partes. Tanto o fornecedor como o cliente, é tudo que a gente acha e não o que é. Então, uma consciência situacional faz toda a diferença na hora de resolver o problema. Como você acabaram de falar, o cliente compra uma solução. E se há algum tipo de conflito, né, de qualquer uma das partes, é porque não está se provendo essa solução. Quando está se provendo a solução, é show de bola, todo mundo fica feliz. Aí, o que acontece é, não tendo uma consciência situacional, é o caso que você falou, Thiago. Você vai perguntar alguma coisa para sua equipe e aí todo mundo já quer se defender. Mas por que está querendo se defender? Porque não tem uma consciência situacional de qual é a situação. Então, eles acham alguma coisa, né? Ele vai vir me cobrar isso ou aquilo, e aí vão se defender. Então, eu acho que, como você falou também, você tendo uma experiência, ou seja, tendo informação, então, diferente de um usuário qualquer, né, um locatário que não tem informação, ele não consegue ter o quê? Uma consciência situacional. Então, eu acho que assim, além que é o principal, na verdade, né, inteligência emocional, que não adianta você ter informação e não ter uma inteligência emocional, você não vai agir de acordo. Por outro lado, muitas vezes as pessoas até têm essa questão de empatia, né, de simpatia também. Às vezes as pessoas querem ser simpáticas, não querem ter conflito, né? Não é diferente de ter empatia. Não é que a pessoa está no lugar do outro, ela simplesmente sempre quer evitar qualquer tipo de conflito. E não tem informação. Então, acho que a gente tem que ter a junção dessas duas coisas. Tanto por parte do cliente, como por parte do fornecedor da empresa, tá? Que muitas vezes não conhece, não tem a informação necessária, não busca também essa informação, e aí, de novo, falta uma consciência situacional de que ela acha que sabe, tá? O cliente tem que fazer isso, o cliente tem que fazer aquilo, ou aconteceu isso comigo, mas e daí? Né? Então, o que é que você pode fazer para resolver isso? E aí você vai o quê? Buscar a informação. Né? Aí entra todos aqueles atributos que o Marcos falou, né? Você tem que ter criatividade, você tem que ter empatia para se colocar no lugar. Né? Mas o que você está fazendo quando você está se colocando no lugar do outro? Seja cliente ou fornecedor. Você está obtendo informação. Né? Você está numa situação em que você não sabe. Aí você fala, então, peraí, deixa eu me colocar no lugar do outro. E aí, você tenta entender a situação. E aí você vai obter uma informação que você não tinha. E muitas vezes, sabe, essa questão de se colocar no lugar do outro vira, como falou, um clichê também. Sabe o que você tem que fazer para se colocar no lugar do outro? Perguntar. Simples, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando, eu estou me colocando no lugar do outro. Ok, mas como é que você está se colocando no lugar do outro? Você o quê? Imaginando. Né? Isso, de novo, muitas vezes não vai representar a realidade. Tá? Então, aquela questão, vai pesquisar, vai a campo. Né? Pergunta para o seu cliente ou pergunta para o seu fornecedor. Fala, ô fulano, o que aconteceu? Por que você não está me entregando isso? Tá? Ou, o que eu posso fazer? Certo? Como que é o seu processo? Me diz aí. Certo? O negócio está atrasado 2 semanas aqui. Qual que é a logística? Como é que você transporta isso aí? Deixa eu ver se eu consigo mudar o meu lado aqui, falar para você entregar em outro lugar aqui, talvez que você consiga entregar. Agora, o cliente não. Né? Ele fica no mundo, porque se eu fosse o cara, eu faria assim, eu faria assado, eu não sei por que ele não faz, sabe? Ele não sabe. Ele não entende de logística. Como que ele vai se colocar no lugar
Então, eu acho que essa questão de você ter a informação, né, primeiro tem que ter inteligência emocional para isso. Tá? Então, eu compreendo que temos um problema, não vai adiantar só reclamar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso me colocar no lugar do outro, mas eu não tenho condições de imaginar como seria, porque eu não tenho essa experiência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, vou atrás dessa informação, de como que é o lugar do outro. E a partir disso, eu tentar resolver o problema. E isso vale para ambas as partes. Tá? Como fornecedor, ok, eu não estou conseguindo, com o meu serviço, solucionar o problema do cliente. Era para solucionar, mas não solucionou. A culpa é do cliente? Não. Eu estou fornecendo um serviço que não funciona para o cliente. Então, eu tenho que entender o cliente. Só que eu já tentei fazer isso e não consegui. E agora eu vou ficar imaginando uma hipótese? Não. Eu vou chegar para o meu cliente. É o seguinte, não funcionou. Eu preciso entender mais qual que é a sua situação. Não é aquela que eu imaginava. Né? O meu serviço soluciona isso aqui, mas parece que não é. Deixa eu... O que é? Então, parar de ficar no mundo da fantasia, é muito bonito falar de empatia, de se colocar no lugar do outro, mas ir a campo realmente, para que você realmente esteja no lugar do outro e realmente tentar entender a situação, eu acho que é onde faz a diferença. Como você falou, se eu chegar numa reunião para cobrar as pessoas, entender, certo, o lado deles. Só que não é eu imaginar, eu vou lá e vou perguntar. Se a pessoa não vai ter essa consciência situacional de que você realmente está querendo fazer isso, porque você não tem condições de se colocar no lugar dele, porque você não tem essa experiência, aí entra de novo inteligência emocional. Para quê? Para que você coloque a situação para a pessoa e fale assim, ó, amigo, eu estou querendo me colocar no seu lugar, mas eu não consigo se você ficar nessa posição. Exato. Show de bola. Sai da esfera do acho, né? A esfera do acho é uma desgraça, né? Eu digo muito que, eu acho que tem que ser assim, eu acho que o certo é fazer assim, para mim as coisas são assim, na minha opinião, cara, você não tem que achar nada, né? É o que eu brinco com a minha equipe, brinco não, falo sério, eu não discuto, eu não acho nada, ou eu sei, ou eu vou procurar saber, né? Então, assim, eu acho que o errado é você. Não, peraí, deixa eu saber a informação. Mas você não pode chegar numa reunião já falando, eu acho que a gente tem que fazer tanta coisa, eu acho que você está errado. Cara, entende os lados, né? Entende o contexto, usa a tal da empatia para você, para com o outro e com todo mundo, para chegar a uma conclusão. É igual o cara que vai fazer marketing e acha que vai converter mais se ele fizer a página verde, o outro acha que vai converter mais se fizer a página azul. Faz um teste AB e gera um gráfico. Aí depois com o gráfico você compara os resultados e fala assim, agora eu não acho mais nada. Eu sei que quem converte mais é a página verde, entendeu? Claro que aqui tem muita coisa subjetiva, porque a gente está falando de relações, mas primeiro você tem que saber o que está acontecendo, né? E às vezes, o problema da esfera do acho é que ela serve como um mecanismo de defesa. Então as pessoas, às vezes, elas querem acreditar tanto na narrativa delas que elas até sabem do que está acontecendo, mas elas fingem que não sabem ou se deixam fingir que não sabem, né? Ficam achando, sabendo que não é. A esfera do acho é uma desgraça. Mas aí entra a inteligência emocional que o Marcos falou, né? Porque ela está se enganando. E se enganar não resolve o problema. Piora o problema, na verdade, né? Eu acho que inteligência emocional, eu evitei um pouco entrar tocar de fato nessa palavra aí quando eu estava falando a introdução do conteúdo, porque de fato está martirizado a parada, tá osso. No Brasil virou placebo, mas de fato inteligência emocional, cara, totalmente assim, nessa minha experiência, por exemplo, eu percebi muito, cara, exauriu a minha habilidade de inteligência emocional de tentar não emputecer, não ser grosso com a pessoa do outro lado, ao ponto de eu falar, eu cansei, né? Falta inteligência emocional para a situação, e isso é um elemento essencial para você ter relações comerciais. Né? Inteligência emocional, você saber lidar com as situações, saber lidar com as suas emoções em relação àquela situação e com as emoções do outro em relação àquela situação. Como eu falei, né? Entender o que está se passando com o outro e tentar agir sobre a situação sabendo o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, da forma que seja mais funcional. Não quer dizer que você vai acertar, mas pelo menos você está realmente fazendo esse esforço. Tá? E se você está fazendo esse esforço e não está tendo resultado, significa que você tem que se esforçar mais, ou você tem que aprender a fazer melhor.
Né? Porque às vezes tem esse detalhe também, as pessoas às vezes viram e falam assim, não, mas eu acho que eu estou, de novo a esfera do eu acho, né? Mas eu acho que eu estou usando inteligência emocional. Meu querido, se o problema está ficando pior, em vez de melhor, você não está usando inteligência emocional. Você está usando desinteligência sem saber, porque você está piorando a situação na prática e está piorando vezes 2, porque você está piorando achando que está fazendo o certo para melhorar. Seja você em qualquer um dos lados. E normalmente os dois lados estão fazendo isso, né? Achando que estão fazendo melhor e estão piorando. Exatamente isso que você falou. Quando os dois lados acham alguma coisa, é que é o problema. Aí é o problema porque, assim, aí é insolúvel. Né? Quando um lado ainda está tentando, pode ser que saia alguma coisa dali. Então, pô, eu preciso, como falar assim, eu estou tentando abrir a mente do meu fornecedor para solucionar o meu problema. Ou eu estou, cara, esse cliente, estou tentando ajudar ele, mas ele não está deixando, eu vou trabalhar nisso. Agora, quando os dois lados estão, cara, não tem o que eu fazer, porque esse cliente está errado. Ou, esse fornecedor aqui, o cara, a obrigação dele, pô. Não tem que fazer nada. E acabou. E o fornecedor fala assim, cara, para mim não dá. Meu prazo é esse, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Ou o correio não entrega aí na sua casa. Né? Né, em São Paulo, não sei se em outros lugares, tem esse aviso lá. Às vezes eu coloco lá, correio não entrega. Área de risco. Assim, então a pessoa... mas eu acho que você tem a obrigação de fazer o produto chegar na minha mão. Estou pagando frete, você fala, velho, mas o que você acha não muda a realidade. Esse é o ponto. Exatamente. A pessoa compra lá, vende no Mercado Livre. Isso aconteceu comigo. E aí eu fui consultar o CEP, e foi sorte, que eu consultei antes. A pessoa passou lá, eu falei, e aí 7 dias a mais estava lá. Porque eu falei, então um aviso ali, falei, ok, eu já tinha visto algumas coisas, né? Já tinha acontecido. Liguei para o cliente e falei assim, é o seguinte, tá constando aqui, tirei um print do site dos Correios, tá constando aqui isso aqui, tá? Você quer que eu mando aí nesse endereço, certo? Pode ser que não chegue, pode ser que você talvez tenha que ir no Correio buscar, não, né? Tá com aviso aqui de pelo menos uma atrás de 7 dias, tá? Ok? O cliente falou, ok, beleza, tá? Mas, e aí de novo, nessa questão da consciência situacional, eu poderia simplesmente ter enviado sem falar nada, e talvez a mercadoria não ser entregue, e falar, culpa não é minha, mas e aí? O cliente, por outro lado, ia falar, eu comprei, estava lá, paguei o frete, tem que entregar. Então, uma consciência situacional, é isso, então eu vou entrar, eu posso perder a venda, eu poderia perder a venda, não, então eu vou desistir da compra. E para mim estava tudo bem. Então, se colocar as coisas no devido lugar, como você falou, exige, certo? Que a gente tenha a informação e tenha essa inteligência emocional. A junção dos dois vai te dar o quê? Uma consciência, que eu chamo de consciência situacional. Você realmente vai saber. Né? Você sai do que você acha, certo? E você olha para o fato em si. Então, primeiro você tem essa inteligência emocional para saber que você não sabe, para dizer para você mesmo que você não sabe, e depois você ia atrás da informação. E aí você coloca as coisas no devido lugar. Então, eu vou saber se eu tenho a razão, vamos falar assim, e não é uma questão de razão de estar certo ou errado. Né? Se eu tenho a posição de poder, como diz, né, de cobrar que a coisa seja feita, certo? Porque tem uma maneira de que ela seja feita, ou então, não. Eu falo assim, né, como diz, eu posso estar certo, não é uma questão de estar certo ou estar errado. Mas eu não estou numa situação de poder que eu falo assim, isso tem que ser feito dessa maneira. Exato. Assim, não dá, eu vou ter que ceder do meu lado aqui. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante. E aí, beleza. Entende? Então, mesma coisa como você falou, do fornecedor. Eu preciso, não preciso do cliente? Consigo atender? Não consigo atender? Que foi o meu caso lá. Consigo atender? Não consigo atender? Eu quero fazer a venda, mas comprei
para mim, vou ter uma dor de cabeça. Então, olhar para isso e me colocar no meu lugar. E colocar o cliente no lugar dele. Foi o que eu fiz. Ó, eu sou fornecedor, mas você, como cliente, está numa situação que gera um problema para mim. E aí? Percebe? Tem um ponto aí que você falou que é interessantíssimo, que são dois, na verdade, mas que se conversam muito bem, né? Que é, cara, você tem que entender e caminhar as coisas para aquilo que é possível, no sentido de que, tipo, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tô com a razão. Show! Tá, você tá com a razão. Então eu quero que você tenha feito isso. Tá, mas não é possível fazer isso. Seja você na posição de cliente ou de fornecedor, tá? Às vezes como fornecedor, tá, olha, eu preciso que você grave um vídeo para mim para eu fazer os seus anúncios. Tá, cara, mas eu tenho fobia, eu não consigo, não dá. Ah, mas eu preciso. Tá, mas cara, mas não dá, eu não consigo. E aí? Show de bola, você tá com a razão, mas não vai ter o resultado. E a gente volta numa coisa que a gente conversou um pouco nos Hardworks Cafés atrás, que é a galera que está preocupada em ter razão em vez de ter resultado, né? Não, porque o certo... Puta, a brasileira adora ter a ideia do certo, né? Não, porque o certo é fazer tal coisa. Tá, o certo é fazer tal coisa, mas não dá para fazer a tua coisa que você chama de certo. E aí? Não, mas é o certo. Tá, e aí? E eu quero ficar, não, mas e continua lá, tendo estresse e não tendo resultado. E na posição do cliente também. Às vezes o cliente quer exigir algo, sei lá, isso aconteceu conosco aqui na pandemia, né? Uma empresa que a gente tem que trabalhar com importações e tal, que traz coisas para o Brasil. Coronavírus. Pô, né? Simplesmente não entrava, não saía coisa. Não, mas o certo é vocês me entregaram. Cara, eu não tenho o que fazer. Eu simplesmente não tenho o que fazer. Eu não tenho como ir lá e, né, sei lá, guinchar um navio cargueiro para trazer o seu pacote da China para cá. Não sou eu que controlo isso, né? Sim, e do contrário também. Né? Eu, como cliente, tenho que... Eu me vi na pandemia exigindo coisa, eu falei, porra, esse fornecedor aqui não tem como entregar, não é culpa dele. Não é nem que é culpa dele, mas não tem o que fazer. Né? Nesse sentido, pelo menos não tem como fazer isso que eu estou exigindo, né, no caso. Não é que não tem... Sempre tem o que fazer. O fornecedor vai falar assim, ó, o que eu posso fazer é te devolver o dinheiro. O cliente fala, não, mas eu preciso do produto. Era mais ou menos essa situação, né? Eu quero que você devolva meu dinheiro, eu quero meu produto que eu comprei, eu preciso dele. Inclusive, foi essa situação que aconteceu comigo nesse caso aqui, né? O fornecedor chegou um ponto que a pessoa falou assim, não, você pode, por exemplo, se desfazer dos imóveis e não ter que pagar multa, locação. E, cara, isso não é uma solução. O que você está me propondo é mais um problema. Eu investia em mobília, em reforma, o negócio é um negócio local, então eu investi em trazer pessoas para cá. O que você está me dizendo é perca mais dinheiro ainda, né? Pô, o que você está tentando me propor, e é engraçado porque quando você está nesse momento com falta de inteligência emocional, você olha para o que você está dizendo e fala assim, não, mas tá vendo? Eu estou tentando ajudar o cara, eu estou dando as opções para o cara, e o cara está falando, isso não me ajuda. E você fica repetindo, em vez de colocar o sapato do cara e ouvir o que ele está dizendo, entender o que ele está dizendo, que a sua solução não é uma solução, a solução é um novo problema, você fica repetindo. Quando eu digo você, eu quero dizer também, como o Marcos diz, né? A pessoa em questão. A pessoa em questão fica dizendo, não, mas eu estou te dando uma solução. Ah, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Aí você fala, cara, nenhuma dessas soluções que você me deu é uma solução. São 3 novos problemas que eu posso ter. Eu prefiro continuar com o problema que eu já estou tendo. Né? Então não faz sentido. Uma das possibilidades, por exemplo, foi a pessoa falou, ah, não, tem um outro imóvel aqui, você pode fazer a operação no outro imóvel. Eu falei, brother, não resolve o problema. Vou ter que fazer, o outro imóvel não tem o ambiente que eu preciso, o ecossistema que eu preciso, não me ajuda. Não me ajuda a sua solução. Né? E aí, em vez da pessoa abrir um espaço de empatia e falar, ok, o que é uma solução para você? Fala para mim, em vez de eu ficar aqui gralhando e falando para você o que você tem que fazer, que você está errado, que você está certo, que isso aqui, fala comigo. Como que te ajudaria? E olha que engraçado, né? Eu te falei, até trazendo isso para a conversa, te falei que eu tenho mais de um fornecedor nesse business imobiliário, eu tenho um outro fornecedor que é o cara que cuida dos imóveis lá em Guarulhos. E teve uma situação idêntica. E a tratativa foi infinitamente mais leve. Para você ter uma ideia, depois eu comecei a ajudar que lá é um corretor de imóveis, né, que cuida disso para mim, eu comecei a ajudar ele com a imobiliária dele, porque na pandemia deu uma queda no setor imobiliário, ele precisava de uma ajuda ali com os anúncios, eu comecei a dar ele não tinha grana para contratar a Convert, que é a nossa empresa que faz isso aqui, eu comecei a dar umas dicas de áudio para ele, trocar uma ideia, ele até me perguntou onde seria melhor para fazer investimento, cara, teve um momento de estresse, sim, mas foi uma relação que ficou, na verdade, mais forte,
Porque o cara virou para mim um momento e falou assim, como é que você precisa que isso aqui seja feito? Porque o cara não está entregando a reforma no tempo certo, não está passando não sei o que na área massa, tal. Então, quando você põe a empatia e fala assim para o cliente, cara, como você falou, né? É muito simples, é só perguntar para outro cara, você não precisa ficar tentando ter bola de cristal, caramba. Senta aqui e fala assim, legal, isso aqui está acontecendo, essa é a situação. Me diz aí, eu não sei se eu vou conseguir te atender, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas me diz aí o que você acha que seria bom para você, para a gente tentar encontrar algo que seja bom para todo mundo. Mas aí também, não pode usar isso de armadilha, né? Não adianta você chegar assim, tá bom, eu não sei se eu vou conseguir te atender. Você já está dizendo, tipo, fala aí o que você vai me dizer, o que você tem para dizer, e eu já vou te falar que não, tá? Só para eu fingir que estou te ouvindo. Aí também não fecha a conta, né? Então, você tem que ter essa ideia de que você trouxe para mim aqui, de realmente ter essa consciência situacional e entender o outro lado no sentido prático, né? De não não propor uma solução que, na verdade, é um novo problema. E o outro cara está te dizendo que é um problema e você está insistindo na solução. Então, aí não funciona. Show de bola. Para mim, a matadora aí de Humberto aí foi você acha que está na posição do... Não, vou colocar... Eu estou na posição do outro. Mas você nem sabe qual é a posição do outro, cara. Né? Você acha que tá... Não, mas eu estou me colocando no lugar da outra pessoa. Você nem sabe qual é o lugar da outra pessoa. Pois é. É o famoso, eu sei como você se sente. Mas, aí você vem e fala assim, mas você nunca falou, você nunca me perguntou como é que eu me sinto. Como é que você sabe como é que você é? Você é vidente? Né? Não, eu sei o que você está... cara, teve um momento, né, nessa situação, inclusive, nossa, estou lembrando um flashback, dessa situação em prática, teve um momento que a pessoa falou assim, não, eu sei que é um momento difícil da pandemia. Eu olhei assim e falei, cara, mas não tem nada a ver com a pandemia exatamente. O meu negócio está crescendo na pandemia, o que você está falando? Não viaja, sabe? Assim, deu vontade de responder isso. Assim, pô, eu sei o que você está fazendo. Não, você não sabe, você não me perguntou. Você não perguntou qual é o problema. E apesar de eu estar falando qual é o problema, você está insistindo em não ouvir, né? Que muitas vezes acontece. É o famoso, eu sei que você se sente sem nunca ter perguntado. É incrível. Tem uma outra coisa também de perder... Humberto falou sobre... Humberto falou sobre premissa aí, né? Ficou bem claro para mim aí que, cara, eu tô com uma demanda e talvez eu não possa atender. Eu tenho que colocar isso na mesa para o cliente estar sabendo, né? E aí é muito melhor às vezes perder a venda, né? Aquela história, perder a venda, mas não perder o cliente, né? E tem pessoas que ganham a venda e perdem o cliente também na pós-venda, porque tem muitas empresas, muitos fornecedores que perdem diversos clientes no pós-venda, não faz acompanhamento, não faz a entrega corretamente, e mesmo que até entregue bem, sabe? Mas depois delarga lá o cara. Quando poderia estar vendendo mais. Pois é, né? Ganha a venda e perde o cliente. É incrível isso, né? O cara não virou cliente, ele virou um comprador pontual, ele não virou teu cliente fidelizado. Show de bola. Isso que você falou aí, negócio do apartamento. Vai fechar? Não, manda aí. Não, isso que você falou do apartamento, né? É que, assim, ainda existem fornecedores que veem aquela relação que eu te falei de conquista. Eu vou cansar esse doido aqui. Vou cansar esse cara aqui, ele está querendo comprar, mas eu tenho um produto, eu tenho o que ele quer, e aí eu vou cansá-lo e vou vender. No final, o que é que pode acontecer? O cara pode até comprar, vai comprar insatisfeito, mas é bem provável que ele não queira. E até pode, sabe por quê? Porque por essa questão de cultura, essa questão de às vezes a gente não saber qual é o nosso lugar, e também de ser uma demanda reprimida, o cara quer, o cara se rende. Aí é onde está. Os dois podem entrar armados numa relação e esquece que é para os dois ganharem. Eu ganhei o que eu queria comprar e o cara ganhou o que queria vender e todo mundo ganhou. Pois é, né? eu já me peguei nessa situação, né? De fazer uma compra, de me sentir fazendo uma compra forçado, né? Tipo, porque eu não tinha solução, né? Foi acontecer, inclusive, com esse outro fornecedor que a gente, inclusive, corrompeu relações. Tipo, não tinha outro fornecedor no Brasil que me entregasse a tecnologia que aquele cara, ou pelo menos que eu tinha encontrado, que entregasse o que eu precisava daquele fornecedor, né? Putz, eu me senti fazendo uma compra obrigado, tipo, só, eu não tenho opção, né? E aí, citei o Nubank lá no começo, né? Pô, nos bancos era isso, puta, eu não tenho opção, eu tenho que pegar todos os serviços são uma bosta, mas eu sou obrigado
a ter conta num desses bancos que são todos umas bostas. Que porcaria. Aí você vai lá, abre a conta e fica falando mal da porra do banco que você é cliente a vida inteira para todo mundo, porque é uma desgraça. Aí surge um banco que te atende. Gente, ó, eu sou cliente do Banco Neon agora, né? Eu tenho conta no Itaú. O Itaú até acho bonzinho, mas, cara, eu não me lembro de nunca na minha vida ter transformado ninguém em correntista do Itaú. Mas eu já coloquei umas 8 ou 9 pessoas para ter conta no Neon. E eu não ganho R$1 disso. Eles até têm um esquema de indicação lá, mas eu não mando uma link de indicação. Eu falo, meu, eu falei no Banco Neon e tal. Porque o serviço dos caras é maravilhoso. Ponto. Sacou? Simples assim. Enquanto que do outro banco eu sou cliente forçado. E do Neon eu sou... Cara, a conta deles não tem tarifa. Mas eu uso o plano com tarifa. Eu pago, eu faço questão de pagar tarifa porque tem as soluções que eu preciso, entendeu? É sensacional. De novo, olha aqui, eu tô falando isso aqui em live, não tô ganhando nada. Plano de celular. Live, olha só. Né? Percebe? Então, assim, porque o cara... Se você ouvir as entrevistas do cara que fundou o Neon... Não é, Humberto? Cadê o Nubank da telefonia, pelo amor de Deus? Como é que é? Cadê o Nubank da telefonia? Tá aí outro setor, cara, que quando apareceu um cara que realmente forneceu uma solução, puta que o próximo unicórnio, escrevam o que eu tô dizendo, o próximo unicórnio multibilionário do Brasil é do setor de telefonia. Porque também é um grande oligopólio, extremamente ineficiente, oneroso, caro, o serviço é uma bosta, né? Eu mesmo aqui sou vítima de vez em quando tô aqui na live com vocês, cai a porra da live aqui, porque a conexão que eu pago mó bica aqui não é estável, né? Porque tem um morro aqui, porque eu tô no litoral, porque não sei o quê, porque não sei das quantas. Cara, cadê o cara que me fornece uma solução? Cadê o cara que realmente me ouve, que entende o que eu preciso? Aí o cara chega para mim, vou dar um exemplo, né? Eu tenho aqui como eu sou nômade, né? Eu tô sempre em lugares diferentes, eu tenho um roteador 4G com um chip de dados que eu tenho um plano de internet com velocidade e banda de um plano de internet de casa, local. Porque aí eu consigo levar isso comigo para os lugares. Ah, mas não funciona em tal lugar. Pô, mas você falou para mim que funcionava. Ah, então pega a fibra. Legal. A fibra eu consigo ter um ponto lá na outra cidade onde eu tenho um apartamento também? Ah, tem. Mas lá não chega a velocidade que você contratou. Pô, então não adianta. Então é melhor ter um em cada canto. Os caras não conseguem solucionar o problema. Eles dão soluções que são piores problemas. Outro dia a Naira foi cancelar um plano num operador de telefonia e ela tinha que, para ela cancelar, ela tinha que assinar outra linha. Era um negócio mó doido lá, que ela tinha que assinar outra linha, porque aí ela podia cancelar, porque essa que ela tava, se ela cancelasse, ela pagava uma multa. Você fala, velho, puta, ela topou assinar outro produto só para cancelar. Ela podia ter topado assinar um outro produto para continuar cliente se fosse um produto que resolvia o problema dela. Olha só. Próximo grande unicórnio da rede de telefonia. Estou profetizando isso aqui. Próximo grande unicórnio brasileiro. Setor de telefonia. Galera, eu vou caminhar aqui para a conclusão, né? A gente já tem aqui mais de quase 2 horas aí aqui com nossa aula de conteúdo, mais o nosso hardcast. Para você que nos acompanhou na transmissão ao vivo aqui no YouTube, o Instagram ali já foi, né? Mas que está aí no YouTube e quiser participar conosco, a gente vai continuar aqui batendo um papo no Zoom. Acesse hardwork.café ou clique no link da descrição, ou se de alguma forma você ainda está vendo isso no Instagram, está no link da minha bio, ou acesse simplesmente hardwork.café. Vou concluir a gravação aqui, a transmissão no YouTube continua, se ela estiver rolando lá no YouTube, e quem está aqui no Zoom continua batendo esse papo e a gente trocando ideia. Agora o microfone é de vocês, bora bater o papo. O bar está aberto. Para você que está indo agora ou vendo essa gravação somente do conteúdo, valeu, falou e até a próxima.